Bom dia, Graça e Paz. Eu sou o Marco da Isabel. E eu sou a Isabel do Estamos aqui para mais uma Manhã em Família. O assunto dessa manhã é divisões e contendas. Então, nós temos visto nesses últimos dias uma polarização de opiniões muito grande, até mesmo pela circunstância que nós temos vivido, né? No nosso país e no mundo, com a pandemia, está surgindo muitas diversas opiniões. Ter opiniões divergentes não tem problema. O problema é quando isso vira contendas. Quando essas contendas entram para dentro do nosso lar, quando essas contendas entram para dentro da igreja, causando discussões, causando brigas. E aí nós vemos que a palavra não nos orienta a isso, né? Se nós pegarmos lá em Mateus 12, 24, 25, Jesus falou que reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsiste. Então o que a gente vê? Que o problema não é ter opiniões diferentes. O problema é brigar por elas, é ter um resultado negativo por ter opiniões diferentes. Então nós temos que ter esse cuidado. Por quê? Porque onde há inveja e espírito contencioso, aí é perturbação e toda obra é perversa. Então o que nós vemos? Está em Tiago 3,16. Em Tiago 3,16. Então o que a gente percebe? Que quando a gente dá lugar à briga, a nossa razão, porque, falando bem sinceramente, o ser humano adora ter razão, né? O ser humano adora ter a sua opinião forte e impor a sua opinião forte sobre os outros. Então, quando a gente vê que a gente se impõe uns sobre os outros, isso causa perturbação, isso traz um agir maligno na nossa casa. E Jesus nos alertou sobre isso. Não quer dizer que a gente vai ter sempre a mesma opinião. Isso não vai acontecer dentro de um lar. As pessoas vão ter opiniões diferentes. Mas quando isso vira motivo de briga, de discussão, não vai trazer fruto bom. Bem pelo contrário, vai trazer frutos ruins. O livro de 2 Timóteo, no capítulo número 2, diz assim: ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos. Então, o nosso papel como servos do Senhor é sermos mansos, até mesmo porque no versículo 25 diz: instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. Então, quando nós temos opiniões diversas dentro do nosso lar, o primeiro passo é nós termos humildade para reconhecer que nós podemos estar errados. O segundo passo é, mesmo que nós estejamos certos, nós precisamos ter mansidão para colocar o nosso entendimento. Se nós não tivermos mansidão, nós vamos gerar brigas, nós vamos gerar contendas. Essas divisões que vão acontecer na família não vão trazer proveito absolutamente nenhum. O que mais nós temos visto nos últimos dias, as pessoas não mudando de opinião, mas se dividindo, e até mesmo dentro de casa. Pessoas com opiniões diferentes, ficando cada uma de um lado. Isso não traz bênção sobre o lar, isso não traz nenhum tipo de fruto bom para o lar. Então que nós estejamos ponderando como é que nós temos lidado com as divergências com nossos familiares, divergência com as pessoas que estão no entorno. Nós precisamos ter sabedoria, mansidão para lidar com todas as situações diversas, especialmente num tempo onde as pessoas estão muito estressadas em função das dificuldades, existem dificuldades econômicas no país em função dessa pandemia, existe uma série de restrições, existe, principalmente aqui no nosso estado, no Rio Grande do Sul, a gente está vivendo um confinamento muito grande e as pessoas muitas vezes presas dentro do seu lar, tendo que conviver com opiniões diversas e sem sabedoria, vão acabar se desentendendo, vão acabar entrando em brigas desnecessárias, perdendo a paz do seu lar, por questões que não deveriam estar acontecendo dessa forma. Nós vemos assim que quando a pessoa é contenciosa, né, até mesmo para pregar o evangelho, muitas vezes ela vai para o lado da contenda. E isso não é bênção, né, porque o evangelho é para ser ensinado com autoridade, não com autoritarismo. Neste momento assim que está muito pais e filhos, bastante tempo dentro de casa, cônjuges que um crê no Senhor, o outro não crê, né? Surgem muitas discussões. Então a gente tem que olhar para Jesus. Como é que Jesus ensinava a palavra? E mesmo as pessoas quando olhavam Jesus ensinando a palavra, diziam assim, ele prega como quem tem autoridade. Por quê? Porque ele pregava como quem vivia. Se nós entrarmos em discussões para querer impor a nossa opinião, mesmo que essa opinião seja correta, não vai gerar um fruto bom. Por quê? Por mais que eu possa conhecer a palavra, se a pessoa que convive comigo, que tem que conviver comigo todos os dias, não quer obedecer a palavra, eu impor sobre ela que ela obedeça, não vai gerar fruto. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que orar, eu tenho que, como o Marco leu lá,
em 2 Timóteo, eu tenho que ter sabedoria para ensinar a palavra e não impor a minha vontade. Para quê? Para que não haja discussões dentro das casas, porque muitas vezes os pais querem impor sobre os adolescentes que eles cumpram a palavra. Não, a gente tem que viver a palavra e ensiná-la, não impor, porque isso vai gerar discussão. Assim como também com algum parente que não crê no Evangelho, muitas vezes a gente quer impor a nossa opinião e ensinar o Evangelho aos trancos e barrancos, afasta as pessoas do Evangelho em vez de aproximar. O Evangelho ele é para ser vivido e pelo exemplo atrair as pessoas. Isso que é realmente pregar o Evangelho, né? Então, não pregar com autoridade, não pregar com autoritarismo, mas com autoridade, vivendo primeiro. Autoridade dada pelo autor, Pelo ou seja, autor, o que realmente a andando com o palavra Senhor. diz e cumprindo o que a palavra diz. Se nós pegarmos o livro de Gálatas, no capítulo número 5, ele nos mostra as obras da carne, e entre as obras da carne estão discórdias, divisões e facções. Ou seja, nós temos que estar analisando se nós não estamos na carne, gerando discórdias, gerando divisões, tendo facções dentro do lar. Ou seja, o que é facção dentro do lar? Facção é quando cada um vai para um lado, resiste dentro do seu pensamento, tenta impor o seu pensamento. Mas, por outro lado, diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Principalmente nesses tempos difíceis, domínio próprio. Ou seja, saber se dominar, saber se controlar, saber controlar os seus pensamentos. A sua opinião. Saber controlar até mesmo a sua opinião. Por mais que você esteja certo, tenha mansidão, tenha domínio próprio, tenha humildade para saber chegar diante das pessoas e falar. Tornar o convívio agradável, né? A palavra mesmo nos orienta que é necessário que haja divergências, por incrível que pareça. Está isso lá em 1 Coríntios 11:18. 11:19. Né? Que fala assim, ó, é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Então a divergência ela só tem um foco, é mostrar quem está agindo corretamente, quem está tendo uma atitude correta. Então pondera, o que eu estou fazendo, minhas decisões no dia a dia, no convívio com a minha família, isso está gerando um fruto bom ou isso está gerando um fruto ruim? Se isso está gerando um fruto ruim, está na hora de orar, de buscar a direção do Senhor, sabedoria para poder conviver, para poder viver bem. Porque nós já estamos num período estressante. Se nós pegar e começar a colocar mais coisas para estressar, para cansar, isso não vai trazer fruto bom. Não estou falando que aí então para não ter brigas vamos aceitar tudo que é erro. Não, existem formas de agir no dia a dia. Eu não vou entrar na contenda, eu não vou brigar, eu não vou discutir. Eu sei que a palavra fala tal coisa. Amém. Você vai apresentar a palavra, você vai falar. Existe o livre-arbítrio, até mesmo Deus não obriga a cada um de nós a seguir a sua palavra. Ele nos orienta que o melhor é seguir a palavra, mas muitas vezes as pessoas, a nossa família, as pessoas do nosso entorno, elas vão optar por deliberadamente fugir da palavra e nós, infelizmente, não temos o que fazer. E se nós entrarmos em divisões, contentos, se nós estivermos brigando, nós vamos estar saindo da vontade de Deus. Então que nós temos a sabedoria e lembrando lá do Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, que nosso caminhar seja sempre balizado pela palavra. Focar na palavra, nos ensinamentos do Senhor, lembrando que o Senhor sempre nos ensina a amar, sempre nos ensina a ter compaixão, sempre nos ensina a ensinar o que é correto. Que nós estejamos falando a palavra, nós estejamos ensinando a palavra, mas que nós tenhamos sabedoria para não nos tornarmos autoritários que trazem divisão. Então que nós tenhamos sabedoria, nós oramos a Deus, que Deus esteja abençoando a tua família, te dando sabedoria, discernimento, paz no coração, que você tenha o domínio próprio para estar conduzindo a tua família da melhor forma, mesmo em tempos difíceis. Mesmo em tempos difíceis, o Senhor é conosco, o Senhor nos guarda, nos protege, o Senhor nos dá a direção e o Senhor nos conduz. Que o Senhor esteja abençoando o teu domingo, abençoando essa semana que vai se iniciar em nome de Jesus. Amém. Amém.